Olá, pessoal! Vamos conversar agora sobre encontros vocálicos. Vamos lembrar, né, dos ditongos, tritongos e hiatos da língua portuguesa, ok? Vamos lá, então? Encontros vocálicos, o que é isso, né? Então, vamos analisar aí um pouquinho a definição, a teoria, para nós podermos lembrar dos encontros de vogais em uma palavra. Então, vamos lá. As vogais e as semivogais podem aparecer juntas em determinadas palavras, formando os encontros vocálicos, ok? Então, veja, as vogais são A, E e O. E as semivogais são I e U, ok? Por que isso, professora? Porque na língua portuguesa nós temos um problema de som, né? Não vou dizer problema, uma forma de som diferenciada. Então, nós temos letra A, né? E, O, I, U. Quando nós falamos o I e o U, o que acontece? A intensidade de som é menor. Então, nós temos o I juntamente com uma vogal, ó lá, com uma intensidade maior, unida na palavra. Ou as vogais, né, com essa intensidade maior, se encontram em uma palavra, que é o caso do hiato. Cada vogal formará uma sílaba. Quer dizer, as vogais A, E e O serão sempre vogais da língua portuguesa, pela sua intensidade e pronúncia, né? E união nas palavras com I e U. Cuidado, ó lá, com intensidade um pouco menor. Quando nós fazemos essa união, né, de vogal, semivogal, ou semivogal e vogal, ou às vezes, né, vogal, semivogal, vogal, semivogal, que é o caso do tritongo, nós temos aí que lembrar da classificação. Quais são as vogais, quais são as semivogais, para podermos classificar os grupos, os encontros. Então, vamos lá. Dessa classificação, nós vamos extrair ditongo, tritongo e hiato, ok? Então, vamos ver separadamente cada caso, como é formado, para nós entrarmos aí, né, depois em fase de exercícios também para vocês, tá? Vamos lá. Ditongo. O que é o ditongo? Ditongo, nós temos a formação de duas vogais. Tomar cuidado. Nós temos a formação, né, o encontro de uma vogal e uma semivogal, ou uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba. Então, quer dizer, a intensidade da semivogal é menor do que a vogal, então ela vai auxiliar no som. Ou vai aumentar, que é o caso do ditongo crescente, ou vai ajudar a diminuir o som da vogal, que é o caso do ditongo decrescente, ok? Então, veja, ditongo, formado por vogal e semivogal, ou semivogal e vogal na mesma sílaba, podendo ser crescente, decrescente, oral e nasal. Vejam as classificações. Bom, ditongo crescente, o que é isso? Olha, apresentará semivogal antes da vogal. Então, lembre-se das semivogais I e U. Exemplo, férreo, gênio, rósea, ausência, cárie, páscoa e língua. Então, vamos analisar, né, alguns casos aqui interessantes, né? Por exemplo, se eu falar férreo, professora, a senhora falou para mim que férreo, ele tem semivogal e vogal na mesma sílaba. Só que aqui a senhora classificou o E e o O. O E é vogal. Como é que nós vamos resolver essa situação, né? Então, veja, o E apresenta às vezes o som de I, certo? Então, nós temos aí o som de I, no caso aqui do E. E no caso de gênio, por exemplo, ó, nós temos o I, né, que faz parte mesmo, que está ali na palavra. Então, veja, férreo, né, gênio, nós temos a pronúncia de I, né, semivogal antes da vogal. Rósea, de novo, ó, o som do E, o E, né, fazendo o papel, aí, assumindo o papel da semivogal. Então, nós temos rósea, o E com pronúncia menor aí da vogal, então nós temos também semivogal. Veja lá, né, ó, mesma situação, tá? Quando eu falo ausência, ó, o I antes da vogal, cárie, né, o I antes do E, páscoa, ó lá, o O, né, antes do A. Cuidado, pronúncia do O, semivogal, ele é mais fraco do que a vogal. Então, nós estamos lidando com o ditongo, veja, crescente. Então, você tem som de U, páscoa, páscoa. Você não fala páscoa, né? E na outra palavra, você tem língua. Quando você fala língua, o que aconteceu com o som, né? Então, você está lidando aí com o U, né, e mais a vogal. Realmente, você tem a semivogal. Páscoa e língua, verifiquem a diferença, ó. Você só tem diferença na grafia, porque a pronúncia e a intensidade, inclusive o som, são similares, ok? Então, veja, o E pode assumir o papel de semivogal I, juntamente com o A, E e O,
na mesma sílaba. E a mesma coisa acontece com o O, assumindo o papel de semivogal U diante das vogais A, E e O. Ok, pessoal? Bom, ele é ditongo crescente porque semivogal antes da vogal. Analisem, podem ver, né? Ok? Agora nós vamos olhar o ditongo decrescente. Veja, possuirá semivogal depois da vogal. Então, vai auxiliar no som para o som da vogal decrescer. Por isso que ele é decrescente. Exemplos. Nós temos, ó, vai. Semivogal apareceu, né? Depois da vogal, como pau. Olha lá, né? Som, a pronúncia, tá vendo? Ó, pau, né? Diminui ditongo decrescente. Pastéis, olha o que aconteceu. Também, né? Pastéis. Véu, ok? Tesoura, mesma coisa. E gratuito, mesma coisa. Veja, gratuito, cuidado com esse grupo. Ui. Professora, qual é a vogal, qual é a semivogal? Porque a senhora disse, né, que I e U são semivogais. Então, vamos analisar. Se por acaso nós encontrarmos esse grupo, o U ou I tanto podem desempenhar o papel de vogal ou semivogal, certo? Agora, o que nós temos que analisar? A pronúncia é mais forte, a intensidade forte é do U ou do I? Nesse caso, quando eu falo gratuito, eu estou utilizando pronúncia mais forte para o U. Dê uma olhada, ó. E o I, ele tem uma pronúncia menor. Então, é gratuito, intuito, fortuito, entre outras palavras, muito também, certo? Pronúncia mais forte, então a vogal é o U. E o I desempenha o papel de semivogal, ok? Poderia ocorrer o contrário? Sim, mas nesse caso, no ditongo decrescente, o U desempenha o papel da vogal, tá bom? Tomar muito cuidado porque as palavras erradas, viciosas, existem na língua. Há pessoas que pronunciam gratuito, fortuito, intuito, cuidado. Essas palavras não são hiato, né? Não tem pronúncia tônica do I, pelo contrário, elas são ditongo, e o ditongo aqui no caso mostra, o I é semivogal, ok? Bom, você viu que o ditongo ele pode ser crescente, pode ser decrescente, agora nós vamos analisar o ditongo oral e nasal. Então veja, ditongo oral, quando a vogal que constituir o ditongo for oral, então você tem uma pronúncia normal, né? Olha, né? Pela boca mesmo, você percebe, o som não sobe, né, o ar e o som sai pelo nariz. Pelo contrário, normalmente, né, pelas nossas vias respiratórias, boca também, olha lá, né? Então, você tem quadro, olha lá, U, E, A. Esse A é uma, né, vogal oral. Como pau, olha lá, você tem a semivogal. E o A, que é vogal, é uma vogal também, né, oral. Dê uma olhada, ok? Se o ditongo for nasal, nós teremos... apresentará o som nasal. Então, pão, olha lá, geralmente acompanhado com tio, né? As vogais, tio. Ou, às vezes, a vogal vem com um M ou N posterior, né? Indicando nasalização de vogal. Então, veja, você tem pão, olha lá, já a própria vogal já é nasal, ok? E quando eu falo pão, esse U desempenha o papel de semivogal. Porque o som é de U, olha lá, pão, certo? Quando? O que aconteceu? Você tem o ditongo crescente, quando, e ainda ele é nasal. Por quê? Quem nasalizou foi esse N que apareceu, olha lá. Quando você tem uma semivogal, você tem uma vogal que apareceu na sílaba, certo? E o N que nasalizou, ok? Quando você falar a outra palavra bem, professora, ditongo, é verdade isso? Cuidado, viu? Porque quando eu falo bem... eu não encontro o encontro aí vocálico, né, na grafia da palavra, mas no som existe. Então, veja, quando eu falo bem, o E é a vogal. E esse M desempenha o papel de I. E ainda nasaliza o E vogal. Então, bem, eu estou lidando com o ditongo decrescente nasal. Cuidado, hein, pessoal? Sem a mesma regra, analise, ó, vogal, semivogal I, ó, som nasal, né? Muito, também você tem, ó, muito, vogal U, semivogal I, som já é nasal, né, pela própria, né, pronúncia aqui, né, do M. Falam, você também está lidando, ó, com vogal aqui, semivogal, analise, né, e esse semivogal M está indicando para você o papel de U, né, então você tem falam e ainda nasalisa o A. Falam. Também você está lidando com o ditongo decrescente nasal.
São, olha lá, né? São como o pão, é a mesma regra, também ditongo decrescente nasal, o O desempenha o papel de U, e órfão, mesma regra, olha lá, também o O, né, desempenha o papel de U, semivogal, ok? Então, a classificação dos ditongos são ditongo crescente, né, ele pode ser nasal ou oral, ditongo decrescente também, nasal ou oral, ok? Lembrando que ditongo crescente, a semivogal vem antes da vogal, ditongo decrescente, a semivogal vem depois da vogal, né? Existe um declínio aí de som, ok? Vamos analisar, então, agora o tritongo. Como que ele é constituído? Veja, tritongo, ele é formado por semivogal, vogal e semivogal. Então, nós vamos analisar o seguinte, a ordem tem que ser respeitada, professora? Tem, olha lá. Se não vier por essa ordem, o que vai acontecer? Não é tritongo. Você vai ter que fazer uma separação silábica, um ditongo, uma vogal vai ficar do lado, né? Mas a ordem você respeita. Você tem uma vogal central, ó, vou frisar bem para vocês, e uma semivogal que acompanha, outra semivogal posterior que acompanha, ok? Agora veja, a ordem deve ser respeitada. Caso contrário, deixará de ser tritongo. Então vamos analisar. Quando eu falo a palavrinha averiguou, separei, né, silabicamente, o grupo guou, né? Ficaram juntas as vogais. Então vamos analisar, ó. O U é semivogal, o O é uma vogal e o U é uma semivogal. Então nós estamos lidando com um tritongo. Não podemos separar, ok? Por quê? Existe uma vogal apenas que constitui a sílaba. As outras são semivogais, ok? Então elas acompanham. Bom, como que é classificado o tritongo? Veja, é classificado como oral e nasal. Então é aquela mesma questão. Se for uma vogal oral, né, normalmente você fala, né, ela sai, né, normalmente pela boca, você percebe aí o som. Nasal, sobe o ar, então você tem o som pelo nariz. Nesses casos, teremos de analisar as vogais que constituem os tritongos. Então vamos lá, ó. Quais? Vamos ver. É oral por quê? Vamos analisar, ó. Você tem semivogal, vogal, semivogal, ok? Muito bem. E a vogal que constitui a oral? Averiguou, vimos agora, semivogal, semi. Então, nós estamos também lidando com o ditongo oral. Paraguai, ó lá, desculpe, tritongo oral. Paraguai, nós temos semivogal, vogal, semivogal, ó, mesma coisa, o tritongo aqui é oral. Quão? Vamos analisar. Você tem semivogal, você tem vogal e tem semivogal. O valor desse O, né, é de semivogal. E a vogal que constitui a nasal. Então, você está lidando com o tritongo nasal. Aguão. Então, vamos lá. Semivogal, vogal, semivogal. O M desempenha papel de semivogal? Desempenha. Então, veja. Aguão, semivogal, ok? E nasaliza o som da vogal também, pela ordem do M após a vogal. E saguões, semivogal, vogal e semivogal. Esse E tem som de I, semivogal. Então, saguões, nós estamos lidando também com o tritongo nasal. Ok, pessoal? Tritongo, analisar, ordem, semi, vogal, semi. A vogal que constitui pode ser, né, oral ou nasal, ok? Agora, tome cuidado com outras palavras. Por exemplo, papagaio, você tem esse encontro, né? Tomar cuidado. Você vai verificar se vem pela ordem. Não veio pela ordem, ó. Papagaio. O que você está lidando? Você está lidando com vogal, né? Uma semi e uma vogal. Então, você tem que fazer uma separação diferente. Não há como elas ficarem na mesma sílaba. Duas vogais, ok? Vamos para mais orientações? Vamos lá? Vamos ver agora o hiato. O que é o hiato? O hiato é o grupo formado por vogais, se encontram na palavra, porém, cada vogal formará uma sílaba. Então, você tem aqui a intensidade das vogais, elas não são fracas e fortes, elas são fortes, então, por isso que cada uma constituirá uma sílaba, ok? Vejam os exemplos, ó. Raiz. Quando eu falo raiz, sílaba tônica é a última sílaba, ó lá, né, uma oxítona. Então, veja, sílaba tônica, né, é o I, então você tem o hiato, vogal A, ó lá, separada da vogal I, raiz, é uma oxítona. Vamos ver o caso de ruído, ó lá, você também tem as vogais, né, cada uma constitui uma sílaba. A sílaba tônica tá aqui, ó, é uma paroxítona, ok? Você tem doer, penúltima sílaba tônica, né, desculpe aqui, ó, ruído, né, penúltima sílaba tônica, uma paroxítona.
Você tem doer, doer, sílaba tônica, a última sílaba é uma oxítona. Você está lidando, olha lá, né, com separação silábica, vogais, olha lá. Coelho, coelho, é uma sílaba penúltima tônica, uma paroxítona na palavra, estão vendo? Separada, né, do O, ok? Rua, também nós temos, ó, duas vogais separadas e a sílaba tônica aqui é rua, é uma paroxítona, penúltima tônica. Saúva, nós temos também, ó, uma paroxítona, penúltima sílaba tônica, separada da vogal anterior. Verifique até a acentuação, né, de palavras, ó, veja, saúva e ruído, né, nós temos a regra da acentuação gráfica do acento agudo no I e no U tônicos, né, que constituem sílabas sozinhos ou seguido de essa, regra de acentuação gráfica, ok? Saara, ó, duas vogais iguais na mesma sílaba não existem, ok? Então, nós temos aqui, ó, Saara é uma paroxítona penúltima tônica, separada também. Passear, sílaba tônica última, ó lá, separada, né, uma oxítona. Hiato vem pela nova ortografia, perdeu o acento anterior, né, do primeiro E tônico. Então, você tem, ó, vem, paroxítona também, penúltima sílaba tônica, separado também do outro E. Não temos, né, vogais iguais na mesma sílaba. Rainha, regra, ó lá, né, separada também, é uma paroxítona, tá certo? Então, você tem penúltima sílaba tônica, perfeito aí, ó. Então, você tá lidando aí com uma paroxítona em I sozinha na sílaba, seguida de N, ó, não é acentuada graficamente, regra. Moído, também, olha lá, né, separação, você tem lá paroxítona na palavra, penúltima tônica, o acento porque o I está sozinho na sílaba, ok? E ainda, também, ó, paroxítona na palavra, penúltima tônica, in, né? Você não tem acento gráfico porque acompanha outra letra diferente de S, mas nós temos aí a regra dos hiatos, vocês viram? Quer dizer, os hiatos, o que são? São vogais que se encontram na mesma palavra, porém com intensidades fortes, uma um pouco mais fraca do que a outra, uma é a sílaba tônica e constituem sílabas sozinhos também, vocês viram? E às vezes tônicos com acento gráficos que nós vimos todos, né, nos exemplos aqui, ok? Bom, qual é a diferença então do ditongo, tritongo e hiato? Ditongo, nós temos uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba, ou, ao contrário, nós temos o tritongo, semi, vogal e semi na mesma sílaba, quer dizer, não posso separar as vogais que constituem os ditongos e os tritongos, ok? E o hiato, nós temos encontro de vogais na palavra em sílabas separadas, e esse hiato constituindo ainda tonicidade, ok, pessoal? Então tá bom. Vamos ver então algumas observações importantes para vocês observarem também no estudo, né, e também no concurso. Vamos lá. Você sabe por que alguns encontros não parecem ser ditongos ou tritongos? Analise as palavras bem e sem. Olha lá, então bem e o sem que nós comentamos. Bem, formado por E, né, e M com som de semivogal e nasaliza o som, a mesma coisa é o sem. Na grafia, tais vocábulos não parecem ser ditongos, pois temos E e M que não formam encontros vocálicos, mas na pronúncia, ó, tratam-se de ditongos decrescentes nasais, vocês concordam? Vimos a explicação agora. Uma vez que o M, além de nasalizar a vogal, possui valor de semivogal I, né? Já a palavra quão, vamos analisar o quão, que também nós vimos no exemplo anterior. Veja só, quão é um tritongo, o último O desempenha o papel de semivogal, logo é mais fraco no grupo, certo? Então, quando eu falo quão, eu tenho o semivogal, o A, que é vogal nasal, e o O, que desempenha o papel da semivogal, ok? Com som de U. Formando a sequência vocálica de semivogal e semi. Olha lá, semivogal, vogal, semivogal. Assim, muito cuidado ao classificar alguns vocábulos em seus concursos, né? Então, analise muito, viu? Faça um pouco de exercício, treine bastante, porque a grafia, vocês viram, não apresenta encontro vocálico, mas na realidade existe. E na sua prova eles aparecem. Por quê? São pegadinhas, né? De concurso, são questões clássicas que vêm para o aluno errar. Então, muita atenção, né? E cuidado aí com esse emprego de ortografia diferente de pronúncia. Tá bom, pessoal? Vamos então terminar agora a aula
E até um próximo encontro aí, né? Já com exercícios aí de hiato, ditongo, tritongo para nós resolvermos, ok?